erro. Paulo fala desse espírito na carta aos Tessalonicenses e a nós, na segunda carta, principalmente no capítulo 2. Não é o que nós vamos ler. Só para deixar bem claro para vocês que não é eu particularmente que estou afrontando ninguém, porque eu estou enxergando o que está por trás da situação. Se os irmãos aqui no Parque das Missões, nas denominações, estão no erro, é porque existe um espírito por trás manipulando. Existe um espírito de erro, uma operação de erro. E Paulo, queridos, ele fala uma coisa que me faz, ao mesmo tempo, temer, me enche de temor, me enche também de certa tristeza. Porque quem entrega às pessoas esse espírito do erro não é o diabo, é Deus. Paulo fala isso. Deus entrega as pessoas ao espírito do erro. Por quê? Porque elas querem andar no erro. Não é o que nós vamos compartilhar, mas eu tenho que dar essa introdução para vocês. Por que Deus entrega as pessoas ao erro? Por que Deus entrega uma pessoa ao homossexualismo, à droga? Por quê? Porque as pessoas querem viver assim. Então Deus permite, Deus entrega. É como se Deus dissesse, você quer isso aí? Então vai. Não é isso que eu tenho para você. Eu tenho um plano maravilhoso em Cristo, meu filho, para você. Mas você insiste em andar no erro. Deus entrega essa pessoa, que Paulo diz. Aos Romanos, Paulo diz que Deus entrega os homens, sabe, no pecado da torpeza, que é homem com homem, mulher com mulher, porque as pessoas querem isso. As pessoas desejam, como Paulo disse, nos finais dos tempos, dos dias, Paulo disse que os homens serão mais amantes de si mesmo do que de Deus. Mais amigos do pecado do que amigos de Deus. Então Deus, Ele entrega. E o que está aí, meus irmãos, é uma entrega de Deus, porque as pessoas não querem obedecer a Deus, nem ao Evangelho de Cristo. Quando eu digo Evangelho de Cristo, não é o que está aí. Se o que está aí fosse uma coisa legítima e verdadeira, eu estava. O Espírito Santo tinha me mantido aí, não tinha, sabe, me feito romper, não me levaria a uma ruptura no final de 2007, começo de 2008, eu estaria aí ainda. Porque eu sempre busquei o Espírito Santo, como ele é testemunha, minha esposa é testemunha, outros irmãos que não estão aqui são testemunhos. Eu sempre orei pedindo, Senhor, eu quero ser cheio até transbordar do perfeito conhecimento da Tua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ora, meus irmãos, nós estamos pedindo a Deus, não vai ser outro que vai responder, é Deus que vai responder. Amém. Se você está buscando a Deus, pode ter certeza disso, não é outro espírito que vai se apresentar, é o Espírito de Deus. Só que naquela época, eu volto a repetir, quando alguns irmãos comigo se reuniam para a oração de manhã, que é o que nós vamos começar a fazer essa semana também, nesse nosso discipulado daqui para frente, essas reuniões de oração, que nós vamos começar a traçar algumas delas durante um dia da semana. Quando a verdade da graça de Deus veio, a maioria saiu fora, vou usar uma expressão que nós usamos hoje, meteu o pé. Por quê? Porque as pessoas pedem a Deus uma coisa, mas elas querem do jeito delas, elas não querem do jeito de Deus. Eu estou pedindo, eu quero ser cheio do perfeito conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para andar de maneira digna do Senhor. Meus irmãos, você espera o quê? Você espera que Deus vai deixar você ser um religioso a vida toda? É isso? Você espera que Deus vai deixar você na mão dos homens? Você espera que Deus vai deixar você andar no erro, no engano, na mentira? É isso que vocês acham? Se pediu, Deus dá, meu irmão. E essas declarações do Pai Celestial já vinham desde a antiga aliança. Lembra de Jeremias? Quando o Espírito de Deus fala por ele, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas o povo não está preparado para isso. Então dê um conselho, não peça nada a Deus. Não peça. Se você vai resistir, se você vai se levantar contra as verdades de Deus, não peça, permaneça no engano. Porque quando Deus vem, Ele vem para nos chocar, Ele vem para nos mudar, Ele vem para nos tirar do lugar da mediocridade,
Ele vem para nos tirar do lugar do comodismo, da nossa zona de conforto. É assim que o Espírito Santo vem, meus irmãos. Então, se não tem coragem, não peça a Deus. Se não está pronto para dar resposta de Deus, fazendo o quê? Deixando o engano. Que foi o que aconteceu. Eu tive que fazer isso, desconstruir aquilo tudo, mesmo levando o nome de falso profeta, de falso pastor. Fechou a igreja, como se a igreja fosse um lugar com placas. Igreja está num nível muito mais elevado e eterno. A igreja é um corpo espiritual, composto de espíritos vivificados, de pessoas que um dia, ouvindo a palavra da graça, eles creram em Jesus e nasceram de novo pelo Espírito Santo. Não foi alguém que levantou a mão, que aceitou a Jesus num lugar. Não é isso, meus irmãos. A igreja é um composto de gente que creu no passado, que está crendo agora e que vai crer no futuro. Amém, sim. Amém. Essa é a composição do corpo de Cristo, a igreja da qual Ele é o cabeça. Glorificamos por isso, por essa verdade. Então, foi assim que começou tudo na minha vida, meus irmãos. Orando em línguas, chorando, roxo, contiacalamandoro, contiacalantoro, ora após hora, ora após hora, ora após hora. E orando no entendimento, pedindo, fazendo essas petições e outras que eu acabei de falar aqui. Então veio a graça de Deus. A revelação da graça veio, o entendimento veio. Você está orando por entendimento a Deus, Ele vai te dar um entendimento. Agora, existem implicações para isso. Você vai ter que estar disposto a sofrer rupturas, a sofrer perseguições, dentro de casa, fora de casa, entre os falsos irmãos. Então eu pergunto a vocês, meus irmãos, sejam sinceros, diante do Espírito Santo. Você está pronto? Está pronto a pagar esse preço? Porque tem que estar, meu irmão, mas tem que estar. Tem que estar, pela graça de Deus tem que estar. Você está pronto? Mas quem não tiver, mas quer, o Espírito Santo prepara. Porque no começo, olhando para mim mesmo, Senhor, eu não vou suportar, Senhor. 80 pessoas foram embora, Senhor. Eu agora me chamam de diabo. Eu fechei a igreja. Para piorar, Senhor, eu fui mandado embora da empresa que eu trabalhava. Fui contar meu testemunho e fui mandado embora. Senhor, eu estou sozinho, Senhor. Vou voltar atrás, eu vou pedir perdão a todo mundo, vou recomeçar, Senhor. Deixa só você com a tua, desculpa a expressão, com a tua babaquice. Aí vem aquela voz: ei, não foi eu que mandei você fazer? Você não estava pedindo? Você não quer andar na verdade? Eu quero, Senhor. Ah, tu quer? Senhor, eu quero, mas eu não aguento. Ei, Marcos. Ei, Manuel. Francisco. Lucas, Paulo, Alessandro, Sônia, Marlene. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Enquanto você acha que é o cara, eu não posso fazer nada. Mas agora eu posso fazer. Você se rendeu a mim. Você está disposto a ser maltratado por esposa, por esposo, por parente, ser mal entendido, não importa. Eu tenho um vínculo com você, eu tenho uma aliança contigo. Você rompeu por mim? Então eu vou te bancar, eu vou te sustentar, eu vou te fortalecer. Eu comecei uma boa obra na tua vida e eu vou terminar. Eu vou glorificar o Senhor Jesus Cristo na tua vida. Eu vou mostrar para as pessoas o que acontece com alguém que confia em mim. Eu estou aqui, meus irmãos. Todos os dias eu acordo com maior disposição para me entregar ao Espírito Santo. Latejando a vontade da carne, pensamentos de sensualidade, não importa. Mas de lá para cá eu tenho visto o Espírito Santo como, sabe, aquele que comanda a minha vida, que controla, que me ajuda, que me fortalece. E eu estou aqui. E essa consciência vai gerando em nós, sabe, um compromisso com o Espírito Santo. Uma certeza de que pessoas serão afetadas pela tua vida, pela tua mensagem. Onde você entrar, você vai tocar fogo de Deus naquele lugar. Onde você entrar, a palavra da graça vai ser anunciada.
pode ter 100 pessoas, mas pode ter certeza, ainda que a maioria não seja tocada, mas 5, 6, 10, 20, quem for do Senhor vai ouvir o chamado. É isso, meus irmãos. Amém? Vamos ler Gálatas capítulo 3. Vou dar um salto, depois no domingo que vem a gente retorna para o capítulo 2, que eu acredito que o Espírito Santo quer nos ensinar alguma coisa aqui, e cada um de nós vai ser daqui nessa tarde, irmãos, com essa consciência. Como é que alguém recebe o Espírito Santo? Não é uma manipulação humana. O homem não pode dar o Espírito Santo para outro homem. Não existe isso. Não existe busca do Espírito Santo. Isso aí é uma reunião pagã. Isso é um insulto ao Espírito da graça. Porque se eu começo a dizer, vamos nos reunir aqui para buscar o Espírito Santo, eu estou anulando o que Jesus Cristo fez. Eu estou dizendo que o meio de Deus, os termos de Deus para alguém ser selado com o Espírito Santo, entendeu? É uma mentira. Se eu posso fazer alguma coisa para ter, então significa que o que Deus fez não é o estabelecido, pode ser alterado, e não pode ser alterado. O que Ele fez para sempre. Vamos ler. A partir do verso 1, Paulo indignado com esses irmãos aqui, já falei desde o princípio que ele está acompanhando agora como Manel pela primeira vez, mas vocês sabem, eu já expliquei para vocês o motivo de Paulo ter escrevido essa carta. Paulo escreveu essa carta para um grupo de ajuntamentos, né, chamados de igreja. Para Paulo, igreja nunca foi lugar com placas, nunca foi loja com placa, nunca foi galpão com placa, nunca foi edifício com placa. A igreja para Paulo era ajuntamentos de salvos, de pessoas que creram em Cristo Jesus, o ressuscitado, e se ajuntavam. E não tinha lugar especificado. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, Paulo diz à igreja que se reunia na casa de Áquila e Priscila. Paulo, depois de ter sido expulsado pelos judeus em Atos 8, Paulo alugou a escola de Tirano. Em Atos capítulo 13 ou 14, se não me falha a memória, Lucas diz que eles estavam procurando um lugar de oração na praia. Você veja, meus irmãos, que os ajuntamentos de pessoas salvas em Cristo não tinham especificidade. Essa coisa de localização, porque essa geração nossa é desinformada, não se informa com nada. Essa coisa de localização, de marcação de lugar, surgiu quando Constantino assumiu o reinado e conseguiu corromper irmãos sinceros de Cristo em sua época. O pai do cristianismo é Constantino, não tem nada a ver com Jesus. Isso aí é um híbrido, é um sincretismo. Isso aí é um movimento criado por Constantino e por sua mãe. Essa coisa de marcar lugares foi coisa da mãe de Constantino, para que Constantino não perdesse o seu controle, o seu governo, o seu reinado. Então ela saía marcando, sabe, lugares, sabe, com o nome de Constantino, e isso pegou. Isso quem assumiu foi o movimento católico e, consequentemente, depois da reforma de Lutero, que para mim quase nada mudou. Lutero, para mim, a experiência não foi para a reforma, foi uma experiência pessoal dele, de como um católico, um padre, um clérigo católico, ele teve o entendimento de que a graça não era por meio de obra, não era por indulgências, não se pagava, sabe, para ir para o purgatório. Então, na verdade, a mudança na vida de Lutero não foi uma mudança universal, foi para ele. Só que alguém pegou aquilo ali, aquela experiência de Lutero, e começou a disseminar como uma reforma. E a carta usada para isso foi exatamente essa aqui, a carta de Paulo aos Gálatas e a nós. Que eu vejo algumas mínimas coisas boas, mas a proposta real, meus irmãos, do Espírito Santo nesta carta, através da vida de Paulo, para nós que não somos judeus, a proposta real não foi divulgada de lá para cá, que é a vida liderada pelo Espírito Santo. E outra coisa importante, necessária a ser ressaltada nessa tarde, é que nos tempos de Paulo, as práticas, as cerimônias eram judaizantes. Paulo está combatendo aqui uma prática chamada circuncisão, que era aquele corte no pênis do homem
para sinalizar externamente, publicamente, uma aliança com Deus. Agora, neste novo pacto, a graça de Deus, o corte não é no pinto, o corte é no espírito. Jesus Santo, obrigado. A circuncisão era assim, era feito um corte no membro masculino do macho. Abraão fez isso, Moisés fez isso. Moisés, até resistindo a fazer um filho, quase partiu. Quase que Deus o puniu, tirando-lhe a vida. E isso tinha um valor na antiga aliança. Só que esse corte no membro masculino do macho era por tempo determinado, meus irmãos. Porque a promessa da vinda do Cristo já tinha sido decretada pelos profetas. Ora, Isaías capítulo 11 já falava de nós, os gentios. E essa profecia eu cito quase que em todas as minhas mensagens. Quem me acompanha sabe disso. E Paulo repetiu depois de séculos na carta aos Romanos e a nós, no capítulo 15, verso 12. Da raiz de Jessé brotaria um rei que reinaria entre nós, os gentios. Ele já brotou, meus irmãos. Ele veio como homem, nascido de mulher, debaixo da lei. Ele foi crucificado pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para a nossa justificação. E ele é o nosso rei entre nós, gentios. E o seu reinado entre nós é pelo Espírito Santo, não é por obras religiosas nenhuma. Então Paulo vai fazer denúncias graves a esses irmãos aqui da cidade da Galácia. E se Paulo tivesse aqui, a denúncia ou as denúncias seriam por outras práticas que surgiram depois que os apóstolos partiram da terra. Meus irmãos, o evangelho se transformou num sincretismo. De lá para cá, poucas pessoas, eram um grupo pequeno que se mantiveram fiéis ao Senhor. Sempre foi assim. Em cada geração o Senhor tem um grupo fiel que não vai se corromper. Eu volto a repetir, Elias pensou que estava só. Senhor, mataram os teus profetas, queimaram os teus altares, só fiquei eu, estão querendo me perseguir, me matar. O Senhor diz, Elias, eu separei 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. O Senhor em cada geração tem um remanescente. Eu espero que nós façamos parte desse remanescente nessa nossa geração. Amém. De gente que vai estar disposta a dar vida pelo Cristo ressuscitado, que não vai negá-lo, vai ser fiel até o final, que vai investir tempo, não na internet, não no Facebook, não no WhatsApp, não nas coisas do mundo. Vai investir mais tempo na comunhão com o Espírito Santo. Amém. Vai investir mais tempo no crescimento, na graça e no conhecimento do Senhor, no fortalecimento do Senhor e na força do seu poder. Pessoas que não vão perder suas responsabilidades, têm família, têm compromisso, têm responsabilidades a cumprir como ser humano, mas sabe que acima de toda essa responsabilidade existe uma comunhão com o Espírito Santo que não pode ser dissolvida, que o fluxo não pode parar, e é que a cada dia vai aumentando cada vez mais, vai aumentando cada vez mais, vai aumentando cada vez mais. Quantos me entendem? Amém. Então Paulo agora ficou sabendo que algumas pessoas entraram, alguns judeus da sua época entraram no meio desses ajuntamentos, que eram muitos ajuntamentos na cidade da Galácia. Tinham pessoas espalhadas se reunindo em nome de Jesus, porque Paulo entrou ali. E Paulo vai dizer aqui que ele, quando entrou na Galácia, ele fez uma exposição de Jesus crucificado. Paulo entendeu pelo Espírito o que aconteceu na cruz. E era o que Paulo pregava. Paulo pregava a crucificação, meus irmãos. Paulo pregava os efeitos da crucificação. Paulo não vinha com conversa fiada. Paulo não vinha com conversinha de seminário teológico. Paulo não vinha com conversinha, estudozinho marcado, revistinha de EBD. Isso é coisa americanizada.
Eu volto a repetir, o que nós herdamos do Brasil foi um híbrido. O que chegou até nós é que, graças a Deus, meus irmãos, eu digo sem soberba, sem pretensão, sem presunção, sem vaidade, graças a Deus que eu estou entendendo o que eu estou entendendo, porque senão a gente estaria no mesmo barco furado que está aí, defendendo o mesmo engano, dizendo que o batismo ainda é em águas. É mentira. O batismo para um gentil salvo não é em águas. O lavar purificador e regenerador é aquele de Tito capítulo 3, é do Espírito. Água não limpa ninguém, água não limpa nada concernente aquilo que nós fizemos para ofender a Deus. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Acabou. Mas vamos avançar. Então Paulo, indignado agora, diz a eles assim, verso 1: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou não foi diante dos seus olhos, olha só, meus irmãos, que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Vejam, meus irmãos, olha o que Paulo anunciava. Não é o que se anuncia hoje, meus irmãos. Hoje é campanha, é corrente, é simpatia evangélica, é macumba evangélica, é voto, é busca do Espírito Santo, é corrente, é desafio, é dinheiro. Olha como é que Paulo, olha o que Paulo expôs em todas as cartas de Paulo. Você vai encontrar na carta de Paulo, nas duas cartas de Paulo aos Coríntios e a nós, a mesma coisa. No capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios e a nós, Paulo diz assim, olha, eu nada me propus saber entre vocês, a não ser a Cristo e este crucificado. Paulo, quando entrava num lugar que deviam seguir as mesmas pisadas de Paulo, Paulo não queria saber quem bebia, quem fumava, quem cheirava pó, quem se prostituía, quem era homossexual. Paulo não queria saber de nada disso. Paulo pregava a palavra da graça. Em quem entrar, pode ter certeza, não vai ser mais o mesmo. Aonde a graça entra, meus irmãos, as trevas têm que sair. Aonde a graça entra e se instala por meio de uma obediência diária, de uma entrega diária, uma educação diária, como eu tenho dito, repetido que Paulo disse a Tito e a nós, que a graça nos educa em tudo, nos educa para renunciar às impiedades e às obras da carne. Aonde a graça entra, as trevas têm que sair. O mal tem que se desinstalar. Quantos me entendem? Amém. Glória a Deus. A graça em nós tira toda a conformidade com este mundo, meus irmãos. A graça em nós vai enfraquecendo à medida que nós nos entregamos à graça, é claro. Vai tirando de nós os apetites pelas obras da carne.